Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o pastor Mateus, estou aqui com o Éder e nós vamos iniciar o nosso segundo encontro no mês de maio, mês da família, a nossa série Moderno à Moda Antiga. E eu quero convidar você a fazer aquele compartilhamento. Compartilhe aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, o link dessa transmissão para que outras pessoas também sejam abençoadas. Hoje nós vamos falar sobre o tema corrigir não é mais necessário. Então vamos pensar sobre isso. Será que a gente ainda deve corrigir os nossos filhos? O que a Bíblia diz sobre isso? O que o livro das origens, que é a base da nossa série, o livro de Gênesis, ensina sobre a correção? Bem, vamos iniciar então o nosso culto no nome de Jesus e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim para nós, olha. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Amém? Até aqui, para a gente orar. E depois a gente volta para refletir sobre esse texto. Vamos falar com Jesus, vamos pedir a bênção de Deus, que Jesus possa agora nos dar a sua sabedoria, a sua instrução sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que a bênção dele esteja com você desde agora. Ore conosco. Senhor, Deus eterno, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez podermos refletir sobre a tua palavra, podermos nos reunir para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Meu Deus, nós pedimos agora que venha sobre nós com a tua força, com a tua graça, com o teu amor e usa-nos, meu Deus, para te bendizer, para te exaltar. Que a instrução e a sabedoria do Senhor esteja agora sobre cada lar, cada família. Abençoe cada pai, cada mãe. No nome de Jesus nós te pedimos, para a tua glória nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Vamos juntos, então, louvar o nome do Senhor. Daqui a pouco a gente volta para refletir sobre a palavra de Deus. Então cante ao Senhor com a gente nesse momento. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta nas minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste,
você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Melhor que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, de pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos refletir na palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta no livro de Gênesis, capítulo 4. Corrigir não é mais necessário, porque a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a nos ensinar o que ela nos diz sobre a correção dos filhos. Será que os ensinos bíblicos estão em harmonia com aquilo que as autoridades do nosso tempo têm ensinado? Existem autoridades no assunto, né, sobre educação, sobre correção dos filhos da nossa época. Será que eles estão de acordo? Bom, vamos lá. A gente tem um estudo que foi publicado recentemente que revelou que as crianças que apanham, elas costumam carregar algum tipo de sequela psicológica ao longo da vida. Então, a criança não pode apanhar, porque se ela apanhar, ela pode contrair algumas sequelas. Esse é um estudo recente, estudo feito nos Estados Unidos, e a punição física ela é considerada ilegal. Ela foi considerada ilegal pela primeira vez em 1979, quando a Suécia proibiu mães e responsáveis de baterem seus filhos. Isso foi proibido lá naquele período. E no Brasil, a legislação sobre o tema ela entra em vigor a partir de 2014. 2014 é que passa a vigorar agora essa lei sobre a palmada de proibir a punição física, né, com os filhos, o castigo físico com os filhos. Será esta a visão da palavra de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente está no mês de maio, né, e essa é uma série sobre famílias, aproveitando, porque mês de maio a gente tem o Dia das Mães, inclusive amanhã, né, domingo agora, a gente tem o Dia das Mães. A gente quer parabenizar todas as mamães aqui já. As mães aqui da igreja tiveram uma surpresa, né, adiantada na semana passada, mas a gente quer louvar a Deus pela vida das mães. O que seria de nós se não fossem as nossas mães, as mães da igreja, né? Então você que é mãe, receba aí o nosso abraço, mesmo que virtual, né? Que Deus possa te abençoar e te recompensar. Mas além do Dia das Mães, mês de maio a gente tem o mês das noivas, né, ainda,
Então a gente tem um mês que é dedicado à família e por isso a gente está dedicando esse mês para falar sobre a família. E hoje a gente vai falar sobre essa questão da educação, da correção. Então, aproveitando esse mês, né, no nosso tema, a gente está pregando a série Moderna, Moda Antiga, os valores de Deus para a família. E essa é uma série de exposições em Gênesis. Então, em cada encontro a gente vai ter uma exposição com base aqui nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, nesse sermão nós vamos ver o que o livro sobre as origens do ser humano pode nos ensinar a respeito da educação dos filhos. E a nossa base hoje, então, é esse texto que nós lemos, né? Gênesis 4, de 1 a 7, também versículo 25 e 26. Aqui, nesse texto, nós podemos ver pelo menos dois ensinamentos importantes da sabedoria bíblica sobre a educação dos filhos. E aí eu quero te convidar a refletir com a gente. Veja comigo, então, esses dois ensinos. Em primeiro lugar, o primeiro ensino bíblico que a gente extrai desse texto é que educar os filhos é uma tarefa árdua. Educar os filhos é uma tarefa árdua. Um dos grandes ensinos que nós temos, olhando para a história de Caim e de Abel, é que educar filhos é realmente uma tarefa árdua, uma tarefa que não é fácil, uma tarefa trabalhosa. Estes dois irmãos, Abel e Caim e Abel foram os primeiros bebês da história da humanidade, os primeiros bebês registrados, porque Adão e Eva são criados já adultos, né? Então, Caim e Abel são os primeiros bebês, e Caim foi o primogênito de Adão e de Eva, e o seu nome significa adquirido. Ela louva a Deus quando ela recebe o seu primeiro filho, porque ela entende que é uma bênção de Deus, né? Ter Caim, o seu filho que foi adquirido ali pela graça de Deus. Já o significado do nome Abel, o irmão mais novo, é fôlego. Abel significa fôlego. Segundo os comentaristas, o nome de Caim nos lembra que a vida vem de Deus, enquanto o nome de Abel nos diz que a vida é breve. Esse é o significado desses nomes. E é possível que tanto Caim como Abel, os dois filhos, tenham sido amados pelos seus pais e muito provavelmente recebido a mesma educação. Contudo, quando os dois irmãos crescem, os seus pais eles têm um grande desgosto, ou eles teriam um grande desgosto com um deles. Apenas 3 capítulos depois da criação do universo, o livro de Gênesis nos mostra uma relação que é marcada por inveja entre os dois irmãos. Óbvio que não foi por parte de Abel, a inveja é por parte de Caim, do irmão mais velho. O desfecho da história dos dois primeiros bebês, Caim e Abel, termina em fratricídio. O que é um fratricídio? É quando o irmão acaba tirando a vida do outro irmão. Essa história é um aviso eloquente de que educar os filhos é de fato uma ciência árdua. Educar os filhos é algo realmente que precisa de dedicação. Então tente imaginar comigo o que deve ter passado na mente de Adão e Eva, os pais de Caim. Pode ser que eles tenham questionado a si mesmos e a criação que eles deram para Caim e para Abel. Será que eles falharam em algum momento? Talvez você que é mãe, que é pai, quando o seu filho comete um erro, somente se for um erro grave, talvez você se questione, onde foi que eu errei? Você que é mãe, você que é pai, quantas vezes você já não disse isso? Onde foi que eu errei com esse menino? Onde foi que eu errei com essa menina? Então é possível que Adão e Eva estejam aqui também se questionando sobre isso. Pode ser, mas vale dizer que não necessariamente quando um filho toma um caminho equivocado, significa um erro na criação dos pais. Pode ser que os pais tenham dado uma boa educação, uma boa criação. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e agora, depois de Adão, depois do pecado original de Adão, nós somos afetados pelo pecado e nós nascemos com uma natureza inclinada para fazer o que é errado. E aí, inclusive essa é a palavra de Deus, lá no versículo 7, a fala de Deus para Caim. Ele disse, olha, o pecado, Caim, está agora à porta, está perto de você, você precisa dominá-lo. Então, nesse sentido aqui, Caim poderia dominar esse pecado que estava ali seduzindo a sua vida. Muitos filhos, mesmo recebendo uma boa educação, podem escolher um caminho diferente daquele que foi ensinado pelos seus pais. E é isso que infelizmente acontece, porque criar filhos é uma tarefa árdua realmente, mas que precisa ser levada a sério pelos pais.
Independente da escolha que os filhos vão fazer, o nosso papel como pai, o papel da mãe é, de fato, se dedicar, levar a sério este ministério, educar os filhos, criar os filhos é um ministério que Deus dá para os pais. Nesse sentido, a palavra de Deus traz vários conselhos importantes para a gente. Você que é pai, você que é mãe, você recebeu um dom de Deus, você recebeu um ministério, uma vocação, a vocação da paternidade, da maternidade, para educar os seus filhos. E você deve educá-los no caminho do Senhor. De repente você está aqui e não tem educado seus filhos no caminho do Senhor, preste atenção. Você precisa instruí-los no caminho do Senhor, no caminho da salvação, para que eles possam saber escolher no futuro onde permanecer. Isso não seja se escolher no caminho errado não seja a sua responsabilidade. Ensine o caminho do Senhor para eles. A Bíblia diz isso para nós. Nesse sentido, a palavra de Deus ela vai trazer vários conselhos. E se a gente quiser ser mais assertivos nessa tarefa, a gente precisa dar ouvido a estes conselhos. Por exemplo, um dos conselhos que nós temos na Bíblia diz respeito à correção. Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14, diz assim para nós, olha: não afaste do jovem a disciplina. Se lhe bates com a vara, não morrerá. Quanto a ti, deves bater-lhe com a vara, presta atenção, para salvar-lhe a vida do Sheol, né? Sheol, que pode ser traduzido por sepultura, por morte. Mesmo que os entendidos da educação do nosso tempo, eles vão dizer o contrário, dizer que não, que a criança não pode sofrer, que a criança não pode apanhar, a gente precisa dar crédito à sabedoria bíblica. Permanece a sabedoria bíblica. É a Bíblia que está dizendo que é preciso sim disciplinar, que é preciso sim bater. Pais são desafiados a disciplinarem os seus filhos. E aqui neste texto nós temos uma palavra hebraica, palavrinha que foi o idioma que foi escrito o texto do Antigo Testamento no original, que aponta para um tipo de treinamento para a vida. A ideia aqui é: treine o seu filho para a vida. Nosso filho está num treinamento enquanto está sob a nossa tutela, enquanto nós estamos criando-os. E uma das maneiras, é claro que não é a única, mas é por meio da correção, empregando castigo físico quando necessário. O texto fala sobre bater com a vara. A palavra hebraica traduzida por vara no texto é shebet. Shebet é uma palavra utilizada para se referir a um galho de uma árvore, até a haste levada pelo pastor ou o cetro de um rei. No caso desse texto, o que está em vista aqui é o galho de uma árvore. Então ele está falando literalmente de uma vara, o que habitualmente era usado na educação dos filhos. Eu não sei se você é mãe, se você é pai, a moda antiga, né? Mas os pais, a moda antiga, utilizavam a vara da correção. Ninguém morre, nenhuma criança morre, ninguém morreu. Os filhos que foram educados dessa forma estão aí hoje, não morreram porque foram educados com vara. A gente não está falando de agressão física, de violência, de espancamento. Não, a gente está falando de correção com a vara. Uma vara fina, né? A famosa varinha do marmelo, né? Não sei se vocês conhecem, né? Talvez. As mães aí, os pais que são contemporâneos dos meus pais conhecem a vara do marmelo, né? As mais antigas descrições literárias do que a gente dispõe, quando a gente vai olhar para as pesquisas, para os estudiosos, a gente vai entender e vai descobrir que a vara era um instrumento ideal para a disciplina dos filhos desde os tempos mais remotos, mais antigos. Não só o antigo Israel, mas várias civilizações antigas reconheciam o valor da disciplina envolvendo o castigo físico de alguma forma. Então o provérbio ele ainda vai continuar e ele vai dizer que nessa tarefa árdua de educar os filhos, a correção pode salvá-lo. Olha só, a correção pode salvá-lo da sepultura. Os pais devem disciplinar os filhos para que estes tenham a sua vida preservada, para garantir o seu futuro. Deixar de usar a disciplina preventiva, que é a disciplina verbal, a orientação, a fala, a instrução, os conselhos, e a disciplina corretiva do castigo físico, pode sim redundar na morte do filho. Isso é o que a sabedoria bíblica está nos ensinando. A verdade ressaltada pelo provérbio é que se o pai não disciplinar o seu filho, ele poderia contribuir para que o mesmo vivesse de qualquer jeito e se tornasse uma pessoa insensata. A falta de disciplina pode então contribuir para o filho se tornar um mau cidadão, por exemplo.
mas a disciplina ajuda-o a ser uma pessoa decente. Diante dessa verdade, nós precisamos orar, corrigir, disciplinar os nossos filhos, corrigi-los e orar para que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte corretamente para com os nossos filhos. Este treinamento não significa que eles não vão tomar o caminho errado, o caminho de Caim, mas as chances de que sejam boas pessoas, elas vão crescer, elas serão aumentadas por causa da correção. Então, que Deus lhe ajude, pai e mãe, que Deus nos ajude como pais a, de fato, nos engajarmos nessa importante tarefa, essa tarefa que é árdua. Por outro lado, se ela é árdua, em primeiro lugar, esse é o primeiro ensino. Em segundo lugar e último, educar filhos é uma tarefa recompensadora. Esta é a segunda lição, o segundo ensinamento que a gente pode extrair desse texto. A gente acabou de verificar que educar os filhos é uma tarefa árdua, contudo, o contrário é verdadeiro também nesse sentido, porque educar os filhos é recompensador. Pensando novamente aqui em Caim e Abel, é possível nós inferirmos a alegria de Adão e Eva de verem Abel buscando a Deus com um coração puro. Gênesis 4:4 diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Veja, primeiro nós temos aqui a menção ao adorador, a Abel. Antes mesmo da menção à sua oferta, Deus se agradou de Abel. Porque Deus se agradou de Abel, ele também se agradou da sua oferta. Abel primeiro é visto por Deus. O coração de Abel é visto antes daquilo que ele está lhe oferecendo. Esse texto ressalta que o coração de Abel é um coração sincero diante de Deus. É extraordinário para os pais verem seus filhos buscando ao Senhor e escolhendo um caminho alinhado à sua vontade. Isso é bênção. Não existe alegria maior para um pai e para uma mãe que criam seus filhos no caminho do Senhor, de vê-los permanecendo nesse caminho, amadurecendo, florescendo, frutificando nesse caminho. Isso é uma alegria indizível. Então, aproveito aqui para voltar minhas palavras aos filhos. Você que é filho, foi educado no caminho do Senhor, mas está distante nesse momento. O caminho está diante de você. Você pode retornar para esse caminho a qualquer momento. Volte para o Senhor, traga alegria para os seus pais. Dê essa alegria para os seus pais. Se seus pais estão vivos, dê essa alegria para os seus pais. Mas não volte só por causa dos seus pais. Volte-se para o Senhor, que é o Pai dos pais e que deu a sabedoria para os seus pais lhe educarem. Então Deus se agrada de Abel e se agrada da sua oferta. E a gente precisa entender isso. O coração de Abel estava concentrado em agradar a Deus. Bom, é recompensador ver os filhos adorando a Deus. Depois da morte de Abel, Adão e Eva voltam a ter mais filhos. O versículo 25 diz assim, olha, tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Sete é o nome do outro filho de Adão e Eva, encontrado na Escritura, o filho que veio depois de Abel. Parece que ele é apresentado como uma pessoa que é piedosa, parece que é uma pessoa temente a Deus, alguém parecido com Abel, assim como Abel também era. A julgar pelo que a gente leu então sobre Sete, parece então que o trágico caminho que foi escolhido por Caim não tem muito a ver com Adão e Eva e com a educação que Adão e Eva dão para os seus filhos, mas com o próprio coração deste. Então o coração de Caim é dominado pelo sentimento ou por sentimentos de inveja e de ira contra o seu irmão e o leva a matá-lo. E Deus rejeita tanto a Caim quanto a oferta de Caim no versículo 5. Mas mesmo possuindo um filho que não escolheu alinhar sua vida à vontade de Deus, Adão e Eva continuam firmes nessa tarefa de educar filhos e eles têm outro filho piedoso e temente a Deus. O próprio Sete, na sequência, teve um filho. Sete também teve um filho, neto de Adão, chamado Enos, e é dito que, versículo 26, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos também era
temente ao Senhor e a sua linhagem vai adorar o nome do Senhor. 7, experimenta também do quanto é recompensador educar um filho de acordo com a vontade do Senhor. Ele teve o privilégio de ver o seu filho ficar longe do caminho do seu tio Caim, porque Caim havia escolhido um mau caminho e ele escolhe um bom caminho. Então, educar filhos é uma tarefa recompensadora. E no Novo Testamento, Paulo vai dar alguns conselhos práticos aos pais para que, de fato, essa tarefa seja corretamente desenvolvida e seja recompensadora. Queria dar uma olhada rapidinho com você aqui no Novo Testamento. O que o Novo Testamento diz sobre isso? Ao tratar com os pais, o apóstolo Paulo começa aconselhando-os da seguinte forma, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira. De fato, há muitos erros que podem ser cometidos pelos pais, que podem irritar os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você precisa cuidar para não ser irritante. Você não pode irritar os seus filhos. É errado irritar os filhos. A Bíblia orienta nós, pais, a não irritarmos nossos filhos. Por exemplo, excesso de proteção, favoritismo, mentiras, injustiça na disciplina, desestímulo, menosprezo, ironias, uso de palavras ásperas, crueldades físicas e assim por diante. Existem muitas maneiras de irritar os nossos filhos, maneiras estas que nós devemos evitá-las, maneiras estas que nós não podemos cultivar. Então Paulo continua o conselho e ele diz assim, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui nós temos 3 missões dos pais. A primeira é nutrir os filhos. A expressão de criar, ela traz uma ideia de alimentar, de nutrir, educar para se tornar maduro. É no lar cristão, onde os pais adoram a Deus e educam os filhos a adorarem a Deus, o lugar onde as crianças devem aprender, de fato, sobre o Senhor e a vida cristã, onde a sua fé é alimentada. Isso é responsabilidade dos pais. Eles devem assumir esse papel ao invés de esperar que a escola ou a igreja faça isso em seu lugar. A segunda missão é disciplinar os filhos, como a gente já falou no ensino anterior. A eficácia da educação depende da disciplina. É nossa responsabilidade, nós não podemos, como pais, terceirizar isso para outra pessoa. Porém, disciplinar os filhos não é, a gente precisa ressaltar isso, disciplinar os filhos não é descarregar sobre eles a ira e a frustração pelo que fizeram de errado, mas corrigi-los com o fim de treiná-los. Os pais devem, por fim, instruir e incentivar os filhos, porque é exatamente esse o significado da palavra admoestação. Os filhos precisam ser instruídos, precisam ser incentivados. Pais cristãos criam filhos para a glória de Deus. Isso é altamente recompensador. Como você tem criado seus filhos? Você é daquele pai ou daquela mãe super protetora, aquele pai ou aquela mãe que irrita os seus filhos? Ou você entende essa mensagem? Se você ainda não havia parado para pensar sobre isso, então quero desafiar você, pai e mãe, a respeitar os seus filhos. E quando errar com os seus filhos, você também pode sim se colocar à altura deles e pedir perdão aos seus filhos. Isso é muito bom. Quando os filhos reconhecem que os pais também podem errar, quando eles errarem, eles também vão reconhecer os seus erros. Isso pode ajudá-los a permanecerem no caminho do Senhor, no caminho da justiça. Isso é recompensador. Isso é bênção de Deus para a vida dos pais e para toda a família. Amém? Para refletir e experimentar, a gente quer terminar esta reflexão, lembrando que nós estamos caminhando para a conclusão aqui, né, desse conteúdo, e a gente quer lembrar você que a gente precisa ter cuidado com os educadores de plantão do nosso tempo que falam sobre a criação dos filhos, ensinando princípios que não estão em harmonia com a Escritura. Eles dizem que os filhos não podem ser frustrados, mas em algum momento a frustração, ela faz parte da educação. Os nossos filhos precisam saber lidar com a frustração. Quando a gente impede os filhos de se frustrarem, quando a gente não deixa eles caírem, por exemplo, no chão, quando a gente não deixa eles ralarem o joelho, eles podem ter frustrações muito piores na vida adulta e não saberem como lidar com isso. E aí sim,
terão traumas e frustrações ainda maiores que podem ser irreversíveis, que terapias nenhuma poderão ajudá-los. Então, cuidado com esses especialistas, com esses entendedores sobre educação do nosso tempo. Olhe para a palavra de Deus, os princípios antigos, mas que são eternos para a nossa vida. Veja se os ensinos do nosso tempo estão de acordo, estão em harmonia com a Escritura. Muitos desses estão dizendo que os pais não podem corrigir seus filhos, pois terão traumas terríveis, problemas psicológicos, dentre outros. Mas a sabedoria bíblica, como nós vimos, ela nos ensina a treinar os nossos filhos para a vida, inclusive utilizando castigos físicos, caso seja necessário, sim. Não é para espancar, mas se for necessário usar a vara da correção, isso é bíblico, sim. Isso está fora de moda, é verdade, mas é o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus ensina. A gente já falou que, obviamente, os pais não podem usar este princípio para descarregar sua raiva e frustração sobre os filhos, mas precisam saber, com equilíbrio, comedidamente, usá-la para o bem, para a preservação da vida dos seus filhos. A correção é um dispositivo legítimo à luz da Bíblia. O texto de Gênesis que lemos hoje nos ensina e nos ensinou 2 princípios sobre a correção dos filhos. Ao mesmo tempo em que é uma tarefa árdua, trabalhosa, é também uma tarefa recompensadora. Que Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama e nos corrige quando erramos, seja o nosso modelo para corrigirmos nossos filhos e que Ele nos ajude a nunca desistirmos e nos faça experimentar as bênçãos dessa tarefa. Caso você se ache inadequado para essa tarefa de pai e mãe ou de correção, então o desafio para você é para que você olhe para Jesus. Ele pode lhe ajudar por conta do que Ele fez na cruz. Ele pode perdoar todas as vezes que nós errarmos como pais, todas as vezes que você errar como mãe, e Ele pode ajudar você a começar novamente e a recomeçar sempre. Amém? Que Deus possa nos ajudar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero orar por você que é pai, por você que é mãe, especialmente as mães, né? Que a gente para nesse final de semana para celebrar a Deus e agradecer a Deus pela vida das mães. Você que é filho, ore agradecido a Deus pela sua mãe, você que tem a sua mãe junto com você. Você que é mãe, agradeça pelo privilégio de ter esse ministério dado por Deus, de treinar os seus filhos e que Deus dê a sua graça. Vamos orar em nome de Jesus? Ore comigo, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado pela tarefa que é árdua, mas é recompensadora de educar os filhos. Ajude-nos a educá-los no caminho do Senhor. Abençoe cada pai, cada mãe, especialmente as mães, que nós celebramos o Dia das Mães neste final de semana. Que a Tua bênção esteja sobre ela, que a Tua força, a Tua coragem, em dias difíceis como o que estamos vivendo, Senhor, nunca seja despercebida, mas que elas possam sempre estar junto ao Senhor, ao lado do Senhor, sendo nutridas, alimentadas pelo Senhor, para também terem força e coragem para nutrir e alimentar os seus filhos à luz da sua palavra. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que a Tua bênção esteja sobre o lar, sobre a família, sobre os pais. Corrigir não está fora de moda. Pode estar, assim, no contexto em que nós vivemos, mas segundo a Sua palavra, corrigir ainda é necessário para a glória do Teu Filho. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Dê-nos a Tua bênção. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, minha irmã e meu irmão, meu amigo, minha amiga. A gente espera você aqui no próximo encontro com a bênção de Deus. Fique com Ele e até a próxima semana.